Bom dia, queridos. Graça e paz. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Nós temos cantado esses hinos, né? Para você que não está muito acostumado, tem alguns hinos que são específicos, obviamente, de Natal. E aí, de vez em quando, a própria equipe de louvor, assim como a gente passa aí pelo menos 50 semanas, 48 semanas sem tocar essas músicas, de vez em quando até eles dão uma balançada para tocar em alguns desses hinos, né? Mas tudo isso tem um porquê, porque a gente corre o risco de vez em quando de chegar na época de Natal. E eu estava pensando, eu tinha uma das fotos, uma das imagens que eu mostrei várias vezes, foi de uma moça, desenho mesmo branco e preto, né? Ou seja, uma charge, né? Como se chamava no passado, com uma moça assim, toda cheia de pacotes de presentes e tudo mais, e super cansada, mostrando que de vez em quando a gente perde o foco. Mas como a vida está tão mais difícil hoje em dia, dificilmente a gente vai ter uma pessoa carregada de presentes hoje, né? Pensando em cada um da família, tal. E parece que isso é uma coisa que as condições acabam mudando um pouco como a gente encara. Mas isso, eu estava pensando e lembrei de um filme. Quem lembra da antiga Sessão da Tarde aqui, né? Aqueles filminhos. Talvez agora tenha passado, talvez vocês que são mais jovens tenham assistido em algum dessas coisas de filmes de Natal, né? Mas eu lembro do filme que o nome, nossa reflexão vai ter esse nome aqui, A Manifestação da Alegria, já que o tema é alegria, né? E um filme que, na verdade, eu pesquisei, né, para lembrar, porque logicamente eu não ia lembrar de um filme que eu assisti lá na Sessão da Tarde, o nome, mas chamava O Natal Brilhante. E era um filme que tinha um personagem que, na verdade, era o Danny DeVito. Sabe o que é o Danny DeVito? Aquele baixinho, né, que faz o pinguim, né? Muito gozado ele, né? E ele tinha uma coisa, uma fobia dele, quase que uma tara, que ele queria que a casa dele fosse tão iluminada no Natal, e o objetivo dele, né, o sonho dele, era que o satélite, quando passasse em cima da casa, a casa dele brilhasse tanto que fosse percebida pelo satélite, né? Então você imagina quantas luzes tinha na casa desse cara. E aí no filme o vizinho também começa a fazer, e aí vira aquilo uma luta, uma briga entre eles, uma competição. E aí, quando chega realmente na véspera de Natal, no verdadeiro dia da comemoração, eu não me lembro no fundo se o satélite acaba captando, parece que sim, uma das casas pelo menos, né? Mas no fundo o coração deles fica vazio, porque ele acabou brigando com a família e tudo mais por causa daquela loucura para aparecer, né? A loucura da fama de um segundo. E por que isso eu estou querendo trazer nesse começo de papo nosso? Porque algumas vezes o Natal é aquela típica festa ou comemoração que muitas vezes a gente se prepara tanto, a gente faz tanta coisa, a gente sai correndo atrás do presente, mas eu não posso deixar de comprar um presente para minha filha, para o meu filho, para aquela tia querida, para, sei lá, quem passar pela tua mente, sabe aquilo? E de repente você fica desesperado, está chegando a véspera, o trânsito piora, não sei se vocês perceberam, essa semana foi uma loucura, mas tudo bem, vamos lá, e ainda mais sem luz, né? Foi loucura dobrada, mas essas coisas que acontecem. E aí, de repente, a gente chega naquele dia mais importante da celebração, naquela noite, a véspera de Natal, cansado de tanto que a gente correu para preparar aquele pernil, né, Tô? Estou brincando, a Tô faz isso com maestria, que naturalmente fica pronto, né? Mas muitas vezes você corre atrás das coisas e não tem, falta uma coisa, falta outra, e aí quando você senta ali, no dia 24, lá, sei lá que hora que você costuma fazer ali o jantar de Natal, família chegando, você vai, a gente está arriado, sem condição física e nem emocional para curtir aquele momento. A gente corre o risco muito grande, como o Danny DeVito nesse filme, né, de perder o foco do que é a celebração do Natal. Por isso eu estou lembrando dessas coisas e eu queria chamar você a atenção. Nós que somos aqui
nós que estamos aqui e aqueles que nos escutarão ainda pela internet, não deixa que essas coisas distraiam o seu coração. E eu queria trazer, ou seja, existem duas possibilidades que a gente pode ter nesse dia, né? A gente pode se distrair, um Natal festivo, iluminado, centrado. Eu ia até trazer umas fotos, não trouxe, quem sabe semana que vem. Com esse negócio de falta de luz foi difícil. Tem uma casa bem lá dentro, a gente mora num condomínio lá em Cotia, né? Costumo falar que é estilo campo, né? A gente mora no campo e tem uma única casa, porque isso também diminuiu. Vocês têm percebido isso? As casas normalmente eram bem enfeitadas, você passava nos prédios, tinha aquilo. Diminuiu muito isso. Não sei se isso é bom ou se é ruim, não vamos aqui entrar nessa questão. Mas, lá no condomínio tem pelo menos uma casa, ela não é nosso vizinho de frente, né? Um pouquinho para lá tem uma casa, ele colocou até aqueles bichos de inflar, sabe, Papai Noel, tem uma carruagem. Eu vou tirar uma foto, vou trazer domingo que vem, para vocês verem. E aqui atrás também, na rua aqui de trás, a gente estava passando outro dia, é até interessante, porque é uma casa que está até com o mato por fazer, assim, você vê assim, que está um jardim mal cuidado, mas tem tanta dessas lampadinhas e tudo mais, puxando, que chama a atenção, que vem até a rua. E a gente passou durante o dia, ou seja, então estava tudo aceso, né? Chamou a atenção. Então, de vez em quando, a gente se perde no que não é essencial. E eu queria compartilhar com vocês, começar essa nossa conversa, com um texto que está lá em Lucas, um pouco antes daquele que a Estelinha leu para a gente, que, na verdade, é um cântico, ou um hino, que foi composto por Maria, né? Então, é muito interessante, porque é um hino que ela fez, de repente, né? Lá no Nordeste, tem uma fala dos repentistas, né? Aqueles que saem do nada, você olha para você e vai falando, vai cantando e vai fazendo uma música. Logicamente, Maria, pela formação dela, tinha todos os salmos na cabeça, todas as profecias do Velho Testamento, e logicamente que quando ela esboça uma adoração a Deus, tudo isso acaba permeando esse hino que ela faz, esse cântico. Mas eu queria que a gente lesse aqui, e depois, mais para frente, a gente vai meditar um pouco sobre algumas verdades que estão aqui, ok? A partir do versículo 46, Lucas, só para você saber, o nome que se dá a esse texto, esse cântico, é Magnificat. Magnificat. O que é Magnificat? Veja aí que ela fala, minha alma engrandece ao Senhor. Algumas versões mais antigas, minha alma magnifica o Senhor. E a versão latina, né, da Vulgata, começa com esse Magnificat. Por isso que é o nome que leva essa canção. Que diz essa canção para a gente? Fala assim, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abrão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Até aí é o cântico, o último versículo desse parágrafo, vamos dizer assim, né? Diz assim, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém? A manifestação da alegria. Vou fazer mais uma oração para que o Senhor nos acompanhe nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque não sei quem, Pai, Isabel ou a própria Maria, registrou esse canto, esse cântico que brotou do coração de Maria naquele momento, que ela entendeu a verdade do que iria acontecer, estava acontecendo e ainda iria acontecer com a vida dela e com a vida de todos nós, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor abra o nosso coração
Santo Espírito nos dá entendimento das tuas verdades nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria chamar a sua atenção e dividir dessa forma essa nossa conversa. Existem 3 fatos geradores que a gente pode ver nesse cântico e através dele, que nos chamam a atenção, que são despertadores da alegria. E eu estou chamando assim, tá? A alegria que vem do entendimento, logicamente o entendimento de Maria aí, do que estava acontecendo, porque até esse momento, e você vai entender por quê, ela ainda uma menina, provavelmente entre os 14 e 16 anos, e era muito difícil para ela entender tudo que o anjo tinha falado para ela, o que ia acontecer na vida dela, e de repente, quando ela está lá na casa da Isabel, a ficha cai. E brota dentro do coração dela uma alegria que ainda não tinha brotado. Um outro é a alegria que vem do reconhecimento, quando a gente consegue reconhecer quem Deus é, isso é um fato gerador da alegria. E por último, uma que extrapola um pouco o texto, mas é a provocação que eu queria fazer com vocês, e acontece no texto que a gente vai ver de José, né? A alegria que vem do acolhimento. Todos nós, diante dessa história do Natal, diante de tudo o que acontece na nossa vida, nós temos uma escolha a fazer. E nós vamos ver qual foi a escolha de José, né, que foi conhecido como o pai de Jesus, o pai adotivo, logicamente, né, e a nossa escolha pessoal, que nós somos chamados a fazer. Amém? Então, essa é a nossa jornada que eu queria convidar, começando aí pelo princípio. O primeiro fato gerador de alegria, alegria que vem do entendimento. Então, o texto começa dizendo ali, né? Então disse Maria, minha alma agradece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Daí vem então o Magnificat, ok? Mas que entendimento Maria teve naquele momento que a levou a tamanha expressão de alegria? E a gente vai poder entrar depois nos detalhes desse texto. Então eu queria aqui voltar um pouco no tempo, aquela história que a gente conhece tanto do Natal, mas percebeu que muitas vezes as histórias do Natal a gente conhece uma parte, a gente ouviu falar, a gente não sabe onde ouviu, a gente ouviu na televisão, a gente ouviu numa historinha de criança, e a gente forma um conceito daquilo que foi. E por isso, muitas vezes no Natal, a gente fala, puxa, eu vou repetir de novo aqueles textos, mas eu quero fazer isso de uma forma rápida para a gente entender realmente o contexto do porquê Maria acaba explodindo em alegria e registrando aquele cântico para a gente. Amém? Então, conta para a gente lá, se você está seguindo na tua Bíblia, se não, está aqui, né? Vou trazer pelo menos os versículos principais. No capítulo 1, versículo 26, diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Antes da gente ir para frente, eu queria chamar a atenção de algumas coisas aqui que o texto fala. Primeiro, quando ele fala no 6º mês, que 6º mês é esse? Do nada ele fala no 6º mês. É que antes disso, o texto está contando do nascimento, da gravidez de Isabel, que era uma parente, chama-se de prima, né? Prima distante, provavelmente, da Maria, bem idosa, que era estéril, e que milagrosamente esse anjo já tinha aparecido para ela, falado com o marido dela, Zacarias, e ele tinha engravidado, já estava no 6º mês de gravidez. Por isso, está falando que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado, o mesmo anjo, né, da parte de Deus, para uma cidadezinha da Galiléia chamada Nazaré. Né? Eu que sou filho de nordestinos, posso dizer isso sem acusar ninguém. Né? Como aqui no Sudeste costuma falar, lá do Nordeste, né? Como se o Nordeste... Então, era assim que a turma falava. Eu lembro de um discípulo que, quando Jesus chega lá, fala assim, pode vir alguma coisa da Galileia, pode vir alguma coisa de Nazaré. Né? E é interessante que ela era de uma região que já era vista com olhos estranhos dentro do país, de Israel, e ainda por cima de uma cidadezinha, Nazaré, que nunca se tinha falado.
praticamente um vilarejo, né? Um vilarejo. Então, nesse lugar, uma cidadezinha, um vilarejo praticamente inexistente no mapa, que nunca havia sido mencionado, vem uma virgem desposada. Uma coisa interessante que para nós é difícil de entender, a gente costuma, quando fala esse desposado, a gente pensa no noivado, né, daqui, né? Mas era uma coisa muito mais séria, porque o noivado, eu e a Tô, por exemplo, faz um pouquinho de tempo só, né, amor? A gente ficou noivo, a gente ficou 6 meses noivo, né? Marcou o casamento, e aí tudo bem. Então, esse período de noivado, a gente estava já tudo apalavrado, a gente estava acertando as coisas, arrumando casa, tudo mais. Então, o conceito era mais ou menos esse. Mas como antes eles faziam um contrato lá, então era muito mais sério. É como se já tivesse casado, né? Entre as famílias, já tivesse o contrato feito, só que ainda não tinham ido morar junto. E era isso que estava acontecendo. Tanto que, quando vai mencionar lá, a gente vai ver depois a partir do José, vai mencionar, fala que ele era marido, ou esposo, dependendo da versão da Bíblia que você lê, de Maria. Já era considerado marido, esposo, né? Tanto é que, se para acabar com aquilo, tinha que ter um divórcio. Entende? É como se tivesse o civil, né? Se a gente pudesse fazer, é como se o civil fosse num momento, e um ano depois, aí vai fazer toda a festa e tudo mais. E, portanto, eles estavam nesse período, ok? Tudo bem. É mais uma virgem. Então, tudo indica uma moça bem novinha que estava ali. E aí o anjo chega para essa moça, o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Algumas versões falam abençoada, algumas versões falam favorecida. Mas Maria certamente ficou espantada com aquela situação, né? Por aquela abordagem que ela não esperava, naquela intervenção, e a gente vai explicar um pouquinho depois por quê. Tá? Provavelmente, como qualquer um de nós ficaria. E o anjo, então, vai falar para ela que ela não precisava se assustar, e aí ele começa a explicar que ela ficaria grávida, daria à luz a um filho, que esse filho seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, que ele reinaria para sempre sobre o povo, e que seu reino jamais teria fim. Mas ela, surpresa naquela situação, ainda mais sendo uma menina, né, uma adolescente, não conseguia entender tudo aquilo, e na sua ingenuidade ela acaba perguntando, fazendo a pergunta óbvia ali para o anjo. Né? Fala: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Se ela nunca esteve junto de um homem, talvez nunca tenha dado nem a mão para José, tenha sido só aquele negócio ali, sabe, no sofá, né? Aquela coisa bem separadinha mesmo, com a família ali. Fosse no nosso dia, né? Televisão ligada, cada um na poltrona, outro no sofá e a família no meio, né? Então, como é que isso ia acontecer? Pergunta honesta da parte dela, certo? Como isso ia acontecer? Né? Nunca esteve. Talvez pensando que nem entendia direito como aquilo ia acontecer, poderia acontecer. Mas o anjo não leva a mal e começa a explicar. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Deve ter sido uma coisa muito doce, muito suave, nada sexual, né? O anjo não toma a função de um homem numa relação, como a gente imagina, certo? Mas como se fosse um sopro. E a partir daquilo, ela se torna grávida. E pelas histórias que a Bíblia conta, ela nem percebeu quando isso aconteceu, né? Ela vai se dar conta quando ela está lá na frente com a Isabel. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, diz aí o versículo 35. O texto segue dizendo: também Isabel, sua parenta, daí se conclui que era uma prima distante, né? Era parente, do mesmo clã, vamos falar assim, né? Terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Interessante que mesmo sem Maria pedir, o anjo acaba dando um sinal para ela, né? Porque Isabel era um sinal bem claro que Deus age, que para Deus nada é impossível. Talvez isso seja um problema para você, talvez isso você tenha passado a sua vida e fala: isso é a história da carochinha, né?
Tudo bem, eu creio em Jesus e tudo mais, mas esse negócio do nascimento virginal, mas olha, a Bíblia conta e a gente crê. Se quando a gente lê os primeiros 3 ou 4 versículos da Bíblia lá, fala que do nada Deus fez tudo, Deus criou o céu e terra, o que é isso para esse Deus? Né? Tinha até posto uma história interessante aqui, de Números 11, quando o povo vai reclamar, que saudade do Egito, lembra dessa daí? Que saudade do Egito. Ele fala das cebolas, do alho poró, até lembrava do alho poró do Egito e tudo mais, e Deus fica furioso com eles. Né? Fala, eu vou dar tantas codornizes para eles aí, que eles vão comer um mês, nunca mais vão querer saber de carne. E aí Moisés vai discutir com Deus, e fala, Senhor, mesmo que o Senhor quisesse dar a todas as aves do mundo, não ia dar para matar a fome desse povo. E aí, para mim, é cômico como Deus responde, né? Fala, está lá em Números 11, se um dia você quiser se divertir um pouco. Fala, estou eu com o braço curto? Tenho eu o braço curto para não atender o que eu estou falando para vocês? Né? Não estou com problema de poder? Assim Deus responde, né? Então Deus pode tudo. A gente que duvida muitas vezes. Mas o texto segue, né? Então respondeu Maria, diante daquilo que o anjo falou. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ainda que ela não tivesse conseguido captar a grandeza, a profundidade, o mecanismo daquilo que o anjo tinha prometido para ela, tinha falado para ela naquele momento, ela se rende. Ela se rende. Ainda que não pudesse avaliar tudo o que passaria a acontecer na vida dela a partir daquele momento. Ela se entrega naquele momento nas mãos de Deus. Que ela cria em Deus. Para que Ele fizesse segundo a sua palavra. Por isso ela fala aqui, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua presença. Muitas vezes a gente precisa olhar para isso. E falar como eu tenho agido com Deus. Como eu tenho reagido àquelas coisas que a gente tem claramente que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a gente fala, olha, Senhor, na verdade, acho que eu sei melhor que o Senhor. Né? E a gente acaba resistindo à vontade de Deus na nossa vida. O texto segue um pouquinho contando a história de Isabel. Estou mudando um pouco aqui para ficar um pouco maior, para vocês poderem ler, mas só para a gente entender esse pano de fundo aqui. Né? Fala que naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O que Maria fez? A partir do momento, a gente não sabe quantos dias depois, mas fala que foi logo depois, né? Ela se preparou e foi. Ela saiu de lá da Galiléia, no norte, e veio para a Judéia, porque Zacarias era sacerdote. O anjo tinha falado com ele no templo, né? Quando ele estava de serviço. Então, eles deviam morar naquelas cidadezinhas em torno de Jerusalém. Então, ela vem caminhando para visitar essa sua prima. E aí a gente pode pensar, por que ela saiu correndo para visitar essa prima? Então, 3 hipóteses que a gente tem. Primeira, talvez motivada pela informação do anjo, Isabel fosse a única pessoa que poderia escutar e acreditar nela. Porque, vamos combinar? É uma história difícil, né? Eu lembro sempre que conto essa história, lá no Pará, lá em Belém, tem uma história do boto cor-de-rosa, né? As meninas chegam em casa grávidas, e aí falam, o que foi? Foi o boto. Foi o boto, tem a história do boto lá. Ninguém acredita na história do boto. Né? É como se Maria chegasse lá e falasse, eu estou grávida, e quem foi? Foi o boto. Né? Tem várias especulações, cada um fala uma coisa, muita maldade com relação a isso. Né? Mas muito difícil. Então, na cabeça dela, uma das possibilidades é que ela pensou, Isabel, se também Isabel foi agraciada por um milagre, ela vai ser a única pessoa nessa terra que pode me escutar e entender que eu não estou mentindo, que não foi o boto, né? Sem me reprimir. Mas talvez a motivação fosse só entender melhor o que ambas estavam experimentando de sobrenatural. O que aquilo representava? Ou ainda, uma terceira hipótese, foi simplesmente para fugir
de todas as críticas e das ameaças que certamente ela iria começar a enfrentar. A Bíblia não conta, mas como depois a gente vai ver uma passagem que José sabia, provavelmente ela deve ter contado para José a experiência dela com o anjo. E foi muito difícil para José. E talvez ela tenha sentido isso, que foi muito difícil. Seria muito difícil qualquer pessoa. E ela decide, então, sair um pouco de cena e ela vai lá para baixo, no caso, né? Ela vai lá para o sudeste, lá, para a Judéia, para poder se ausentar um pouco. Mas a recepção que ela tem lá, certamente mudou totalmente a percepção dela e o entendimento dela. Porque quando ela chegou, o texto fala, né, na sequência, versículo 41, fala que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê que estava dentro do ventre da Isabel, em seu ventre, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Interessante que algumas rezas católicas, né, quem vem de um pano de fundo católico, sabe muito bem que essa frase é uma frase usada em algumas das orações. Né? Okay? Vem então de Isabel, essa é a fonte. Isabel, cheia do Espírito Santo, acaba dizendo isso para Maria. E o texto segue dizendo: mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? De onde ela tirou isso? Senão do Espírito. Né? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Olha a alegria brotando aqui. Né? Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Interessante isso aqui. Isabel, cheia do Espírito Santo, logo entende que aquele bebê recém-gerado seria o Salvador, seria o Messias, que era tão esperado pelos judeus. E percebeu claramente a alegria do bebê que estava no ventre da Isabel. Né? E acaba declarando então para Maria, feliz, aquela que creu, bem-aventurada, pois tudo será cumprido. Foi isso que Maria foi lá para escutar. Então, se naquele momento ela tivesse alguma dúvida, ainda, naquele momento todas as dúvidas caem por terra. E ela começou a ter certeza de que o que tinha acontecido com ela era uma coisa espetacular, maravilhosa. Né? Então, sua reação foi de explosão de alegria que ela manifesta nesse cântico, sobre o qual nós vamos investir algum tempinho aqui. Amém? Então, voltando para o Magnificat, né? Quando ela fala lá, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Minha alma e meu espírito. Nós não temos tempo aqui para discutir se você crê que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, ou só de corpo e espírito e alma é a mesma coisa, você vai escutar de tudo isso aí. Né? Pouco importa. O que importa aqui é que com esse cântico, Maria estava deixando claro que tudo dentro dela estava regozijando a Deus, estava explodindo de alegria. E talvez um salmo que tenha passado por cabeça de Maria foi o Salmo 103:1, que fala assim: bendiga minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. De todo o coração, tudo que está dentro dela, tudo que estava dentro dela naquele momento, estava dando graças a Deus. Né? E então ela fala, minha alma engrandece ao Senhor, minha alma engrandece ao Senhor. Muitos olham para isso e falam, quem é o homem para engrandecer a Deus? Né? Mas os salmistas faziam isso sempre. É uma maneira de você falar, olha, meu coração está tão assim, diz que nada pior para um ateu, nada mais frustrante para um ateu, quando acontece alguma coisa, e acontece na nossa vida essas coisas que Deus dá, esse momento que o nosso coração se enche de alegria, e você não tem para quem agradecer, porque você não acredita em Deus, em tese, né? Em tese. Mas Maria não teve esse problema, e aqui ela estava realmente com o coração transbordando, e é isso que ela faz. E o meu espírito se alegra em Deus, ou seja, meu espírito, minha parte mais íntima, mais elevada, a minha parte mais espiritual, também glorifica a Deus nesse momento. Por quê? Ela fica tão alegre. O texto vai mostrar para a gente. Eu vou pular um pedacinho, mas isso que está em amarelo, né? Porque fala, pois atentou
para a humildade da sua serva. Atentou para a humildade da sua serva. Não sei se você já ouviu falar na invisibilidade dos humildes. Já ouviu isso? Já se sentiu invisível alguma vez na sua vida? Pois é, eu já. Mas não quero falar de mim aqui. Os operários mais simples de uma fábrica, de um chão de fábrica. Uma vez eu vi um relato de não foi em primeira pessoa, isso eu vi, mas eu vivi isso, e eu vi isso acontecer. Um rapaz que trabalhava numa usina, numa grande siderúrgica, e ele era picotador. Sabe o que é picotador? É um dos cargos piores que tem. Aquele que vai pegar os rebotalhos, vai ficar cortando lá, com aquela baita luva, com aquele coisa, pegar os restos para aquilo ir para a caldeira. É o que vai alimentar a caldeira, um dos trabalhos mais rudes. E o que ele se entristecia muito, quando desciam os executivos da empresa, aqueles que dão, poxa, que pelo menos falasse bom dia, reconhecer o trabalho dele, a dificuldade do trabalho dele, a dignidade do trabalho dele, passavam, quando estava passando perto, de vez em quando a pessoa, o auxiliar lá, assim, esperando a pessoa passar por respeito, esperando um cumprimento, e a pessoa baixa a cabeça, o engravatado, nem cumprimenta, nem nada. Gente, isso é mais normal do que a gente imagina. Né? Ou um outro relato de uma faxineira trabalhando num hospital, e mesma coisa, ela limpando tudo aquele hospital, que a limpeza é mais prioritária, né? Mais importante, e de repente a moça vem e vê a enfermeira-chefe vindo no corredor, e mesma coisa, ela está limpando, ela para cumprimentar a enfermeira. E quando a enfermeira-chefe está passando perto dela, abaixa a cabeça e passa. Existe um tipo de pessoa na nossa sociedade que é como se fosse invisível. Provavelmente Maria fosse uma dessas, de uma família muito simples. E por isso a alegria dela, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Deus olhou para ela. E eu queria dizer para você hoje, se você está aqui, não importa a tua... Eu não gosto desse termo, porque eu não acredito nele, mas que é conhecida na sociedade como a nossa classe social. Se a gente é conhecido, quem a gente é, para Deus. Deus olha para a gente e fala, eu estou te vendo, eu te vejo. E é isso que alegrou o coração de Maria. Esse foi o fato gerador. Quando Maria entende o que Deus é capaz de fazer, Deus olha para ela e usa uma serva, como ela diz, uma menininha de uma cidade do nada, uma ninguém, para trazer o Filho de Deus para esse mundo, amém? Então, quem somos nós para duvidar de que Deus pode alcançar o nosso coração e trabalhar, amém? Mas é interessante que ela vai falar mais uma coisa aqui, ela vai falar, meu Salvador, meu Salvador. Então, como assim? Maria não é imaculada? Não é o que nos fizeram entender por aí? Não é? Maria, assim como eu e você, precisava de um Salvador. E ela era consciente disso. Ela era virgem até aquele momento, o que possibilita dizer que a concepção foi imaculada, né? Lembra disso? A Imaculada Conceição, não temos nenhum problema com isso. Mas a Bíblia é clara de que ela teve outros filhos com José. Certo? Veja o relato de Mateus 13. Eu não quero por tantos, mas alguns são importantes. Esse aqui, Mateus 13, 55. Jesus vai para Nazaré, entra na sinagoga, está lá pregando, e aí a turma olha, vê aquela sabedoria dele, e o comentário foi esse, né? Não é este o filho do carpinteiro? Ou seja, de José? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Ou seja, ainda fala o nome deles. Então, como que Maria continuou virgem?
Não. Josué a preservou enquanto a gravidez, mas depois eles coabitaram, eles tiveram filhos. Aparentemente José morreu cedo, mas Maria ficou com a sua família. Amém? E é interessante, porque o povo fala, não é a digníssima, a imaculada mulher, não. Uma mulher normal da vila, que morava lá, certo? Uma mulher normal, digna, esposa, mãe de vários filhos, como muitas de vocês são. Amém? Então, mas voltando aqui para o que o texto diz, imagina a sensação incrível de Maria, talvez parte ainda da alegria dela seja saber e entender que do seu ventre sairia aquele que iria livrar o mundo do pecado. Queria salvar a todos que crescem em seu nome. Isso por si era suficiente, glória e motivo de júbilo para ela. E ela não está falando de glória para si. Ela está glorificando a Deus por tudo isso. Amém? Então, o texto segue aqui dizendo, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Interessante, serei chamada bem-aventurada, não por algo que ela tenha feito, mas por ter sido alcançada de forma graciosa e misericordiosa por Deus. Amém? Assim como qualquer um de nós. Assim como qualquer um de nós. O entendimento de que Deus fez por nós como Maria naquele momento é o nosso primeiro fato gerador. E eu estou colocando essa conclusão aqui, né? Maria entendeu o plano de Deus e o seu papel nele. Por isso manifestou a sua alegria através desse cântico. Amém? Mas isso nos leva para o segundo fato gerador de alegria, que é o reconhecimento. Uma coisa é você entender o que Deus fez. Por que Deus mandou Jesus? O que é o Natal? O que é o Natal? O Natal é Deus se tornando carne, a encarnação. Deus olha para a nossa situação, como nós vimos semana passada, e sabe que todos nós somos pecadores, assim como Maria, não é? Por melhor que ela fosse, e precisamos de um Salvador. Por isso Ele envia Jesus. Esse é o entendimento. Amém? Mas quem é Deus, na verdade, o reconhecimento? O texto dá algumas dicas para nós, e depois nós vamos parar por aqui e vamos para o nosso terceiro ponto. Ela está falando, né, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele está chamando aqui 3 atributos que eu coloquei ali em amarelinho, né, de Deus. Ele é poderoso, Ele é santo e Ele é misericordioso. Você concorda com isso? Poderoso por quê? Para fazer grandes coisas na história. Como Ele fez tirando o povo do Egito, como Ele fez criando todo o universo, não é? Como Ele fez enviando Jesus, engravidando Maria de uma forma que a gente não consegue entender. Ele é poderoso, amém? Ele é poderoso, mas Ele é santo também, e Ele não é santo só no nome, como Maria está chamando aqui, que é uma característica essencial de quem Deus é, mas sua santidade se reflete em tudo o que Ele faz. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa última característica aqui, a sua misericórdia que se estende aos que o temem, de geração em geração. Então você fala, Deus é misericordioso e essa misericórdia dele atinge todo mundo? Bem, eu gostaria de dizer que sim. Mas tem hora que não. E Maria aqui dá a dica, dá a deixa. Estende-se aos que o temem. Estende-se aos que o temem. Uma faceta dessa misericórdia é que ela se estende, então, àqueles que o temem. Mas o que é isso? A gente precisa ter medo de Deus? Na verdade, quando a Bíblia fala desse temor, ela está dizendo de respeito, de reverência, de confiança final e filial, como aquele que acredita no seu Pai, né? E sabe que tudo de bom que ele precisa vai estar lá. E eu não vou expor aqui, mas eu vou citar alguns provérbios
que dão esse entendimento especial sobre o temor de Deus. Provérbios 1:7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 14:27 fala: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a glória. Interessante isso, né? Deus deixa bem claro: seja humilde, não seja orgulhoso, porque o seu orgulho pode antecipar a sua queda, né? Pode vir antes da sua queda. Então, esse é o que os temem. E eu gosto de pensar nisso, e nós vamos encerrar aqui o Magnificar, não vamos mais adiante, que fala assim: a sua misericórdia estende-se aos que os temem de geração em geração. E, portanto, Maria, naquele momento, naquele cântico, estava dizendo palavras que chegam a nós hoje. Amém? Nós somos essa geração. Então, aquilo que Deus prometeu para Abraão, que dele ele ia abençoar através dos filhos e da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós somos fruto disso. Se você está aqui hoje, está escutando essa palavra, é porque isso que Maria estava dizendo no seu cântico chegou até nós. Amém? E aqui, então, eu quero dar um pulo. Esse é o segundo fato gerador de alegria em nosso coração, porque podemos confiar e descansar na misericórdia de Deus. Tá? E eu quero, então, ir para o nosso terceiro ponto aqui: a alegria que vem do acolhimento. O terceiro fato gerador de alegria, portanto, é a forma como acolhemos tudo que Deus fez. A alegria é gerada no nosso coração, não porque dá tudo certo. Já percebeu isso? De vez em quando está tudo certo na sua vida, mas teu coração, você fala: falta alguma coisa. Não estou em paz. Mas a alegria é gerada justamente quando a gente acolhe o que Deus fez, né? O Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Mas aqui essa verdade definitiva: Deus pode estar próximo da gente e ainda assim não ser acolhido por nós. E esse é o ponto que eu queria falar. E eu queria trazer primeiro, então, o exemplo de José, para que a gente possa depois terminar na nossa própria experiência. Mateus, né? Nós vamos sair de Lucas, vamos para Mateus, um pedacinho aqui, alguns versículos. Versículo 19 diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Está vendo? Ele estava dando um jeito de pensar: será que tem uma brecha no contrato? Alguma coisa que eu posso fazer para pular fora sem denegrir a moça, né? Quero tentar sair diplomaticamente. É isso que o texto está dizendo para nós, tá? Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, creio que o mesmo Gabriel, né? Em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus aqui, né, é a versão grega de Josué, que Josué significa o Senhor salva, né? Então esse era o nome que estava dando. Por isso ele salvará o seu povo dos pecados. E aí chega nessa profecia que vem lá de Isaías 7,14, que não sei se o anjo cita a José, ou se foi Mateus que colocou para dar entendimento, né? Mas fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Interessante que a gente sabe, fazendo aqui uma analogia aos nossos dias, a gente sabe que isso não foi o nome de batismo da criança, né? Entre aspas, o batismo, por favor, me entenda, né?
um nome que deram, que ele foi assim registrado. Não é um nome de registro, mas sim como ele seria reconhecido. Reconhecido. E esse fato muda toda a história, faz toda a diferença. Jesus veio para ser o Emanuel, o Deus conosco, que viveu junto com a gente e sabe exatamente onde o nosso calo aperta. E traz muitas implicações para nós. Mas vamos fechar primeiro a escolha que José fez. E o texto, os últimos 2 versículos aqui de Mateus, que eu quero citar, 24 e 25, fala assim, que ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus, ou seja, ele seguiu exatamente aquilo. Então, diante das 2 escolhas que ele tinha, acolher ou rejeitar Maria e o menino, ele decidiu acolher. Ele acolhe Maria, ele acolhe o filho, Jesus, criou Jesus, e com certeza foram muito felizes enquanto viveram lá. Essa alegria fez parte da vida deles. Agora sobra para nós. Quanto a nós, que escolha nós faremos diante das implicações de Deus, sobre o Deus conosco, o Emanuel? E eu queria trazer rapidamente aqui 2 listas, porque a gente pode falar do que é reconfortante, saber que Deus é Deus conosco, que Jesus veio para ser Deus conosco, e também é perturbador, de uma certa forma. Tá? Então, quais implicações? Primeiro, é que nós não estamos sozinhos no sofrimento. Emanuel significa que Deus entrou na nossa história e assumiu de carne e osso tudo que a gente vive, e Ele nos observa, não é mais um observador à distância da nossa realidade. Lá em Hebreus 4 vai dizer que Ele não é um sacerdote que não sabe o que nós sentimos, e, portanto, não se condói da nossa dor. Ele viveu, Ele sabe qual é a nossa dor. Ele também foi um invisível muitas vezes, Ele passou por todas as dores que a gente sente. E, portanto, é muito bom saber que nós não estamos só no sofrimento. Mas Ele também, portanto, Ele não é um Deus distante, mas vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. E isso algumas vezes é muito bom. A gente saber que Ele não é um Deus inacessível. Quando a gente ora, Ele escuta. Jesus falou, vai para o teu quarto, ora. A gente viu semana passada, você está ansioso? Pede para Deus e a paz dEle vai chegar a você. Isso, então, é essa certeza que Ele está conosco. E a sua graça alcança até os invisíveis. E eu estou insistindo nisso aqui. Não importa a nossa situação, da onde a gente vem, quais são os nossos problemas, as nossas deficiências, as nossas debilidades. Deus também veio para nós. A graça dele, o fato dele ter vindo de uma família simples, ter vindo ali através de Maria e José, é a clara decisão de Deus tomar pelos humildes também. Amém? Então, e por último, a gente pode dizer que ele veio prover um tipo de alegria que sem ele jamais poderíamos experimentar. Eu não sei você. O que te dá alegria? Um carro novo? Muitos de nós, estava conversando com alguns de vocês semana passada, a compra de um apartamento, cara, que alegria que é isso, sim ou não? É uma super alegria. Casar é uma alegria. Terminar um curso, ufa, é uma alegria. Passar na OAB, uau, fantástico. São coisas que são conquistas, que nos dão alegria momentânea, mas são alegrias circunstanciais, são alegrias que murcham, Você ficou alegre naquele momento, daqui a pouco, Mas com Deus é diferente. Essa é a parte reconfortante. A parte perturbadora, o que a gente pode dizer? Não sei qual é o teu conceito de Deus, se você já mudou isso, de um Deus abstrato, de uma distância segura. Eu estou aqui, Deus está lá, então de vez em quando eu abro a portinha, Deus, me faz tal coisa, depois eu fecho a portinha e continuo no controle da minha vida. Há um Deus presente, aqui e agora. E se Ele está aqui agora, Ele está vendo tudo que a gente faz. Ele conhece tudo. As áreas ocultas da nossa vida, o nosso coração. Muitas vezes a gente não quer tanto. A gente quer manter a nossa distância. Deus aí e eu aqui.
E não é assim que o Deus conosco é. Por isso é perturbador. Ele confronta nossos falsos deuses. Mais uma vez eu lembro do De Vito, né? Qual era o falso deus do De Vito ali no filme? Era aquela fama até que ingênua de um dia ele entrar no Guinness. Ele queria entrar no Guinness. Ia entrar, falava, a casa mais iluminada da terra é a minha. E aí ele entra lá, uma fama, um falso deus. No final da história, ele brigou com a família, no dia da ceia de Natal ele estava sozinho. Será que você tem alimentado algum falso deus desse? Seja de fama, seja de progresso, seja prosperidade, coisas desse tipo. E outra coisa que é perturbadora, talvez, para você, porque diante do Emanuel, Deus conosco, nós não podemos permanecer os mesmos. Ele quer mudar a nossa vida. A presença dele desloca todos esses senhores da nossa vida e nos pede a tomar uma posição. Né? Nos pede. Ele não vem para nos deixar da mesma forma, ele quer nos refazer, ele quer nos tornar novas pessoas, mais parecidas com Jesus, é o que a palavra nos diz. Então ele exige uma resposta nossa, de adoração ou rejeição, de submissão ou resistência, e é isso que a gente pode concluir dessa conversa aqui. E eu queria concluir com vocês algumas coisas, pensando assim, o Emanuel que consola os abatidos é o mesmo que perturba os acomodados. Entende isso? Quando você está quebrado, é fácil que o teu coração se abra. E aí esse Deus fala, eu não estou longe do abatido, eu estou próximo. E eu dou nova vida, eu consolo, eu conforto. Mas, quando as coisas começam a dar certo, a gente começa a falar, Deus, agora deixa comigo. Agora deixa comigo. Daqui para frente eu vou sozinho. E aí é perturbador. Mas Ele quer coisas novas para nós. Deus conosco são as boas novas para os humildes, mas são más notícias para o orgulhoso, porque está tudo tão bem na vida dele, por que ele vai dividir com Deus? Diante de Jesus, nós não precisamos perguntar apenas quem Ele é, mas quem nos tornaremos se Ele estiver realmente conosco. E talvez isso seja a coisa que faça muitas pessoas temerem de dar um passo com relação a Deus. Eu queria convidar você a fechar teu olho, para realmente a gente terminar aqui e fazer uma oração final. Talvez hoje Jesus esteja com você, mas ainda está fora de alguns cômodos da sua casa, alguns cômodos do seu coração. Talvez você já tenha acolhido Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Talvez você nunca tenha falado aquela frase da oração do Pai Nosso de coração, falado, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem celebrado o Natal, mas tem mantido à margem do seu coração, tenha mantido o Natal à distância. O Emanuel não força a entrada em nenhuma casa. Ele bate na porta. E onde ele é acolhido, a culpa sai e entra a graça. O medo sai e entra a paz. A alegria deixa de ser circunstancial, como aquela alegria que a gente mencionou aqui, e se torna profunda e duradoura. O convite que eu queria fazer para você nessa hora, para você refletir. O convite não é apenas para que você se prepare para mais um Natal na sua vida, celebrar o nascimento de Jesus, mas que você realmente faça uma escolha. Você vai continuar rejeitando Jesus, deixando para depois, ou vai acolher Jesus para sentir essa alegria plena e duradoura? Alegria
que se manifesta quando nós dizemos: vem, Senhor Jesus, fica comigo, reina em mim, venha o teu reino. Que a nossa resposta não seja de indiferença ou de rejeição, mas de entrega, como foi a de Maria, ou o simples acolhimento que José fez, e certamente eles foram tomados por essa grande alegria. Fala com o Senhor nesse momento e fala: Senhor, venha também morar no meu coração. Ora sim. Senhor Deus, eu entendo essa alegria que pode transbordar, como transbordou ali no coração de Maria. E eu sei que diante de mim o Senhor coloca escolhas, Senhor. E a partir de hoje, Pai, eu não quero continuar sendo indiferente a Ti. Eu não quero mais um Deus distante que fica lá no céu, no seu trono, mas que não pode chegar ao meu coração, não pode entender quais são as minhas dores. Eu entendi hoje que assim como Maria, aquela humilde moça, foi vista por Ti, Senhor, a ponto de o Senhor usá-la, Senhor, para ser a mãe do nosso Salvador, Senhor. O Senhor também nos vê. O Senhor me vê. O Senhor vê as minhas dores, as minhas dificuldades, Senhor. Te peço, vem entrar no meu coração, Senhor. Vem transformar todo o meu ser, Senhor. Porque eu sei que tudo o que vier de Ti é melhor do que todas as tentativas que tenho feito, Senhor. Eu te entrego esse momento, Pai, para que o meu coração esteja limpo, Senhor, para poder participar dessa ceia agora, Pai, junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.